Os móveis planejados é o sonho de consumo para a maioria das pessoas, mas dependendo do modelo que você escolher, esse custo pode ser um pouco alto. E infelizmente, em alguns casos, devido ao mau uso ou à falta de informação, esse seu móvel acaba não durando tanto tempo assim. Pensando nisso, eu separei aqui para vocês algumas dicas de como manter o seu móvel em relação à limpeza, manutenções, algumas dicas importantes. Eu tenho certeza que vai melhorar muito a vida útil do seu móvel. Então, bora pro vídeo. Eu tenho algumas dicas para trazer para vocês, só que tem um ponto que tem que ser levado em consideração. Nem sempre que o móvel dá algum problema é um mau uso. Em alguns casos, realmente, é a má montagem que foi feita naquele móvel, uma falta de assistência. Então, são várias coisas que podem fazer esse móvel não ter a vida útil correta. Então, eu tenho separado aqui algumas dicas para trazer para vocês. Eu tenho certeza que você já vem fazendo algumas delas, mas outras não. Então, o correto seria você acompanhar tudo que eu vou falar e tentar executar da melhor forma. A minha primeira dica é ficar atento com o material escolhido para o seu móvel. No caso, se vai partir, principalmente da empresa que for executar o seu serviço. Mas se você já tiver esse conhecimento, você pode escolher o material correto para cada ambiente. O que seria isso? Em uma cozinha, tem a parte seca e tem aquela parte mais úmida, que é a área molhada que a gente chama, que é aquela parte onde fica a pia, lixeira. Então, galera, no primeiro vídeo aqui desse canal, eu até comentei rápido sobre isso, que é em relação ao MDF Ultra, que também é conhecido como MDF naval. Esse tipo de MDF, ele é usado principalmente nesses casos, que é na parte mais úmida, mas ele tem um valor um pouco mais elevado. Então, qual seria o correto? Você passar para a empresa que vai fazer seu móvel, usar esse tipo de material apenas na área onde realmente precisa, que no caso seria na pia. Se for fazer um móvel no banheiro, o ideal seria que todo o móvel fosse em MDF Ultra. Também tem a parte de varanda, lavanderia. Então, todos esses ambientes que são úmidos, o ideal seria usar o MDF Ultra. Além disso, também tem as ferragens, que no caso seria corrediças, puxadores, as dobradiças. Tudo isso existe no mercado um mais em conta, que é um pouco mais barato, e existe alguns que tem uma qualidade maior e um valor um pouco mais alto, que no caso seria, dependendo da área que você vai botar esse tipo de ferragem, se a área for muito úmida, essa ferragem ela não vai ter tanta vida útil, mais ou menos ali com 6 meses, 7 meses, facilmente isso já estará enferrujado, principalmente se você mora em litoral, área de praia, alguma coisa do tipo. Tome muito cuidado com que tipo de material você vai estar escolhendo no seu móvel. Minha outra dica para vocês, ela também é muito importante, porque seria aquela atenção em fazer armários com prateleiras muito compridas. Porque dependendo da espessura que você vai usar, que geralmente é 15 milímetros, se você optar no seu projeto colocar um armário com mais de 70 centímetros de comprimento, principalmente se esse móvel não tiver fundo, não tem como, ele vai selar, que no caso seria, dependendo da distância, né? Mesmo se não tiver peso ali, ele vai dar aquela empenada no meio. Então, se o móvel tiver fundo, ele já vai dar um pouco mais de reforço. Mas eu particularmente tento me limitar entre 60 a 70, algumas vezes 80 centímetros, mas aí depende muito da montagem. A montagem tem que ser bem feita para poder dar esse sustento. E mesmo se for colocar o peso, a gente tenta passar para o cliente até que ponto aquela prateleira vai conseguir suportar. Mas se realmente não tiver como você colocar um móvel nessa largura de 70 centímetros, e dependendo do espaço precisar ser maior, o ideal seria que lá no seu projeto você pedisse para fazer com uma espessura um pouco maior. Que geralmente o que a gente faz na nossa empresa, quando passa dessa medida de 70 centímetros, é duplicar a espessura do móvel. No caso, a gente pega um MDF de 15 milímetros mais outro, cola, dá uma espessura de 3. Isso dá muito mais resistência e é possível fazer até com 1 metro sem empenar. E a minha próxima dica seria evitar movimentar os seus móveis com tanta frequência, porque a cada movimento desse, com o peso que esse móvel vai ter, você vai acabar forçando muito ali na junção, na parte que tem os parafusos, e isso não é bom. Quanto mais fazer isso muitas vezes, uma vez no mês, alguma coisa do tipo, isso a curto prazo, esse móvel já vai ter que precisar de uma manutenção
ou pior, em alguns casos até uma troca. Em alguns casos isso é muito comum quando a pessoa quer fazer uma mudança, por exemplo. Ela acha que aquele móvel ali vai dar menos trabalho se ela tentar levar ele montado do que pagar uma pessoa para fazer a desmontagem. Mas quem é que está me assistindo e já passou por isso, ou já viu alguém passando por isso, sabe que isso não é verdade. Geralmente, quando o móvel chega no outro local, na maioria dos casos ele nem presta mais. Você não consegue mais fazer nada com ele, devido a toda a força que fizeram ali, movimento de subir e tirar. Então, não faça isso, não cometa esse erro. A telha, tá caindo a telha, segura! E a telha, a telha! O que eu lhe recomendo é que, mesmo dentro de casa, se você quer movimentar um móvel de um ambiente para outro, por exemplo, chame um profissional, não arrisque a perder seu móvel, faça com calma. A pessoa vai desmontar, montar, o máximo que vai levar é um dia e você vai ter menos dor de cabeça. E mais uma dica importante que eu tenho para trazer é usar tampo de vidro, tanto em mesa quanto em balcões. Por que eu falo isso? Porque se você tem uma mesa de estudo, por exemplo, você acha que não vai precisar usar tampo de vidro, em alguns casos é quase que obrigatório você colocar um tampo de vidro na sua mesa. Principalmente se for uma mesa de jantar, se for uma mesa de balcão, se for um balcão americano, até em casos em mesa de estudo, mesa de cabeceira, porque uma hora ou outra você vai precisar botar um copo ali, você vai precisar fazer alguma coisa ali que pode danificar a sua mesa. Então eu sempre aconselho todos os meus clientes a fazer isso. Nem sempre você vai precisar comprar um vidro temperado, alguma coisa mais cara, mas um vidro comum, um vidro de 3 milímetros, que é um dos mais finos que tem, você mesmo pode comprar em qualquer vidraçaria. Você pega as medidas corretas, compra o vidro e pode instalar. Tem umas bolas de silicone, que também são bem baratas, que você coloca para o vidro não poder escorregar. Então, é muito barato, vai aumentar aí muito a vida útil do seu móvel e vai evitar para você uma grande dor de cabeça. E outra dica seria em relação a você evitar sobrecarregar as prateleiras e as gavetas. Particularmente, eu já fiz muito esse tipo de manutenção e na maioria dos casos é sobrecarregado esses móveis com coisas que a pessoa nem usa mais. Ela fica só guardando, quebra o fundo da gaveta, quebra a corrediça, às vezes fica tão pesado que quando você vai abrir a gaveta você quebra o puxador. Então, pessoal, tente organizar melhor o espaço. Se não dá para guardar ali, separe em outro local que tenha mais resistência para guardar o que você precisa, mas tem que sempre não forçar suas gavetas e nem suas prateleiras. A outra dica seria manter a manutenção dos seus móveis em dias. Isso é até um pouco fácil de conseguir. Geralmente, quando você compra um móvel planejado, o prazo ali que você tem de garantia varia um pouco, mas a média é de 3 a 5 anos. Então, mesmo que passe dessa data, qualquer observação que você veja ali, uma porta raspando na outra, uma gaveta que não está fechando direito, procure um profissional. É sempre bom que você tenha alguém de confiança ali, que possa estar sempre disponível para fazer essas assistências. Nem sempre sai caro um tipo de serviço desse, principalmente se você fizer ele assim que você observar. Se você vê um problema, outro, já peça para arrumar, não acumule, porque dependendo do que seja, se você esperar um pouco mais, aquele pequeno problema ali causado vai passar para outra parte e isso vai aumentar. Então, evite perder seu móvel, chame uma pessoa profissional e evite dor de cabeça. E galera, uma coisa que eu vou falar agora é uma dica que, particularmente, eu não vi ainda nenhum profissional falando isso para o cliente, nem arquiteto ou quem trabalha nessa área, mas é uma coisa que eu venho observado recentemente,
alguns móveis que a gente foi fazer a manutenção e acabou acontecendo isso. É você deixar o seu móvel muito exposto ao sol, porque geralmente o material que é usado no móvel, ele já não tem tanta resistência para água. Então as pessoas acabam esquecendo que mantê-lo muito exposto à luz do sol também não vai danificar ele. Recentemente a gente fez uma reforma de uma cozinha que algumas portas dela na área da varanda, que é aquelas cozinhas de apartamento, que a varanda fica quase sempre na área da janela da cozinha, todas as portas de lá já não prestavam mais, não por conta de água. A janela não tinha proteção, não tinha cortina, não tinha fumê. Quando ela não estava aberta, mesmo fechada, a luz do sol passava e ela ficou desbotada. Ele era de uma cor madeirada, mas já tinha saído toda a textura. Ficou um aspecto meio envelhecido, mas a cliente passou pra gente que esse móvel só tinha 2 anos. Toda a cozinha dela só tinha 2 anos, mas por conta do sol, acabou acelerando esse processo de envelhecimento. Até o MDF acaba sofrendo com isso. Então a minha dica é: evite móveis muito próximos de janelas. Se realmente seu espaço é pequeno e não tem como fazer isso, coloque uma cortina, coloque um fumê, proteja seu móvel também, porque eu tenho certeza que essas pequenas coisas que eu estou falando aqui vai duplicar a vida desse móvel. Mais uma coisa muito importante: se você pensa em fazer um móvel planejado e já tem o local ali separado, observe com muita cautela se existe ali algum pequeno foco de cupim, de fungo, de algum vazamento, mesmo que ali não seja uma área molhada, mas pode ter alguma infiltração na laje, alguma coisa do tipo. Tome muito cuidado com isso, porque já aconteceu algumas vezes na empresa da gente fazer a troca de móveis por essa falta de atenção, principalmente de quem estava fazendo os móveis, quanto do próprio morador, que acabou não se atentando a esses detalhes e acabou ficando no prejuízo. Então, mesmo que o móvel já esteja instalado, sempre é bom dar uma olhada para ver se não está começando a dar cupim. E junto com isso, manter a limpeza é uma outra dica também importante. E muitas pessoas, elas até limpam os móveis, mantém sempre organizado, limpo, só que ela acaba falhando na escolha do material correto para essa limpeza. Porque no mercado já tem muitas marcas, muitos tipos de materiais para poder fazer a limpeza de um móvel. Então você fique atento às especificações que geralmente está escrito ali no próprio rótulo, se aquele tipo de produto vai suprir a necessidade do seu móvel. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, acabam usando álcool ou algum produto muito forte para limpeza, e dependendo do que você passe ali, se for um produto muito forte, por exemplo, tem a querosene, água Rai, se você passar esse tipo de produto toda semana no seu móvel, ele vai também envelhecer mais rápido, ele vai desbotar, principalmente se esse móvel seu for do material laqueado ou do alto brilho. Então, tome muito cuidado, porque dependendo do que você passe ali, você consegue até tirar esse verniz do móvel pela força que tem esse produto químico. Então, procure com calma, peça até para a empresa que está fazendo o seu móvel, para ela recomendar um melhor produto. Não tem necessidade de limpar toda semana com um produto, pode ser com pano úmido, alguma coisa mais leve, para não agredir tanto assim a textura. E você vai conseguir ter esse móvel ali por bons anos. Então, galera, por hoje são essas dicas que eu tenho para trazer para vocês. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você de alguma forma. Eu tô aqui toda semana trazendo dicas de móveis planejados, decorações e algumas outras coisas dessa área que eu entendo. Então eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!